Sexta-feira, 27 de março de 2026. Bom dia, bem-vindos a mais um Café com Cossenza. Esse gravado num horário um pouquinho diferente. Eu tô gravando de manhã na sexta-feira, são 8h30 aqui em Miami. Eu já fui tomar café, já voltei. Não gravei na madrugada, peço desculpas, mas eu tô com um cansaço acumulado de tipo chegar cedo, dormir tarde, ir cedo pra lá, voltar muito tarde. Então, ontem eu resolvi tirar um tempo para dormir, para me recuperar melhor, para estar inteiro hoje. Vai ser um dia longo, vou sair daqui 10 horas da manhã para lá e vou ficar até o fim, né? O jogo da Luísa começa 1 da tarde, é o primeiro. Mas eu tenho umas coisas para fazer antes, quero resolver burocracias pequenas lá. Tenho uma entrevista já marcada com o executivo do Itaú, que pode ser bem interessante. Tem o jogo da Luísa, tem outra entrevista que tá aí quicando, que talvez aconteça, e se acontecer vai ser muito legal, torçam por mim. E é basicamente isso. Para falar sobre o meu dia de ontem. Meu dia de ontem foi muito de procurar coisas e ter conversas e adiantar alguns processos. Eu cheguei lá, eu conversei com uma ex-tenista chamada Flávia Deschamps. Ela foi tenista, foi profissional, jogou alguns anos, fez faculdade nos Estados Unidos e hoje ela lidera uma startup chamada Unbox Sports. Vocês podem procurar, tem site no Google, tem rede social e é uma startup muito interessante. Eu vou fazer essa matéria quando voltar para o Brasil, mas essa conversa foi para adiantar e para eu entender o que é essa startup e o que ela faz. E é muito interessante porque ela é uma startup de brasileiros. Tem a Flávia, tem o Yannick Yoshizawa, que é filho do Kirmair, trabalhando na WTA há um tempo. Tem outra brasileira, Eduarda, eu esqueci o sobrenome dela agora. E o quarto, que é o CEO da empresa, que não é CEO, não, é o investidor e é a cabeça presente, ou que... eu estou errando a palavra, gente. Ele é a figura conhecida da empresa. É o Wim Fissette, que vocês já devem ter ouvido, um dos técnicos mais famosos, principalmente o circuito feminino, estava treinando a Iga, eles encerraram a relação aqui em Miami, se não me engano. E o que eles fazem? Eles são uma espécie de agência para técnicos, para treinadores. Então eles intermediam negociações com jogadores, vão atrás de marcas, servem como agentes para eventos também. Então, vamos supor aqui que a gente quer dar o saque vôlei, quer fazer um jantar com uma personalidade importante do tênis. Eu entro em contato com a Unbox, pergunto, olha, eu tenho uma data aqui e tal, você tem algum técnico legal que esteja disponível nessa data e possa aparecer num jantar, ou possa fazer uma palestra, ou bater papo com os meus apoiadores? E aí a representante da Unbox vai me dizer, olha, nessa data eu tenho esses caras aqui, estão dispostos, cada um custa X, qual que é mais o perfil que você quer? E aí eles intermediam esse acordo, esse contrato, né, essa negociação. E eles fazem isso entre técnicos e marcas, entre técnicos e atletas. Às vezes o técnico não quer sentar com o agente do atleta e discutir, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero X, eu quero... E eles assumem essa negociação em nome do jogador, claro que em nome do técnico, claro que eles recebem comissão para isso, né? É como eles ganham, tem suas receitas. E é uma iniciativa muito interessante, porque não tem concorrente, é uma empresa de brasileiros e acho super válido contar essa história. Então a gente meio que alinhou de eu publicar isso em algum momento da semana que vem ou da outra semana, voltando de Campinas. Mas vai ser legal, porque vai ter frases interessantes de alguns técnicos aí. E essa foi a primeira coisa que eu fiz no dia. Isso foi interessante porque a gente sentou ali num café perto de onde eu falei com o Pachani. A gente sentou num café atrás do estádio, ali é um café que fica no gramado. E a gente tá batendo papo ali e tal. Isso foi 1 hora da tarde, a hora que tava jogando Sinner com o Tiafoe. E passou um tempinho, de repente a gente vê o gramado cheio ali. Aí eu olhei pro placar, nossa, já tava 6-2, já tinha acabado o primeiro set. Aí a gente continua a conversa e tal, e quando eu olho, bum, 6-2 de novo, já tinha acabado a partida. Então a nossa conversa durou mais do que o jogo do Sinner com o Tiafoe.
Aliás, em termos de jogos, ontem, né, foi um dia que era um dia que prometia bastante, com 4 jogos bem interessantes, até em termos de histórico, de head-to-head, de nível de jogo. O Sinner passou fácil pelo Tiafoe, o Zverev atropelou o Cerúndolo, a Muchova, que eu achei que ia dar trabalho para Coco, né, também não deu para saída. E o próprio jogo da Sabalenka com a Rybakina teve um primeiro set equilibrado ali, mas acho que a Sabalenka estava melhor no jogo o tempo inteiro. Esse foi o único jogo que eu sentei na quadra para ver. E também não empolgou muito, né? E a Sabalenka fez um jogão, o que talvez me ajude na entrevista que eu quero fazer hoje, porque é relacionado com a Sabalenka, não é com ela. Então eu tive essa conversa, depois saí, fui, né, conversei com a ATP, eu ia tentar uma exclusivinha com o Zverev, tem algumas coisas que eu gostaria de perguntar para ele, mas já disseram que não ia rolar porque era sessão noturna e o Zverev não gosta de, né, não só ele, os tenistas de modo geral não gostam de dar exclusiva depois de jogos de sessão noturna porque querem fazer zona mista ou coletiva e ir embora rápido. Então não rolou, então acho que não vai rolar pro resto do torneio, né, porque o Zverev vai jogar de noite de novo hoje e se ganhar na final eu não estarei aqui. Então acho que essa aí já não vai rolar para mim. Mas, e fora isso, circulei, fiz umas imagens, né, internas, fiz umas fotos do evento, fui no lounge do Itaú ver um pedaço do Jogo do Brasil, que eles estavam mostrando lá, mas fiquei pouco tempo também. Fiz alguns vídeos para o pessoal do grupo do Telegram, mostrando a sala de imprensa, mostrando algumas coisas, alguns lugares internos que, em tese, não poderia filmar. Mas eu não estou publicando, né, colocando no Instagram, ou fazendo nada público, então só para mostrar para pessoas, não tem problema. E inclusive já aviso, se alguém que estiver no grupo do Telegram quiser que eu mostre algum lugar, e se eu puder chegar, é só avisar que eu vou lá e posto. Mas basicamente meu dia ontem foi esse, né? Eu tive conversas, fiz algumas fotos, vídeos, andei para cá, conversei com pessoas, tentei adiantar essa entrevista que talvez aconteça hoje, e fiquei lá até o fim só para ver o jogo da Sabalenka com a Rybakina na quadra mesmo, para sentir pela experiência de estar na quadra, que nem é tão legal assim. O lugar da imprensa é na parte de arquibancada permanente, e ali que não fica tão perto da quadra, e 2 que esse estádio, eu falei isso já em 2019 quando vim para cá a primeira vez, não cria um grande ambiente, porque a arquibancada permanente ela é num ângulo diferente das arquibancadas provisórias. O som vaza ali, fica distante, não cria sabe, é muito difícil você ter um jogo que você sente a galera vibrando muito, como foi o jogo do João com o Alcaraz. É bem raro. Ou o jogo que eu não estava lá, mas me contaram, o jogo do Tommy Paul com o Arthur Fils, que chegou no ponto que chegou ali, num tie-break, tenista americano, tem isso também, então... Mas é bem raro, bem raro. Tanto um jogo... E estava cheio ontem, né, Sabalenka contra a Rybakina, mas em nenhum momento a gente ouviu um estádio vibrante. E eu estava vendo o jogo com o Lucas da CNN e ficou, sei lá, no meio do jogo todo a gente comentando, pô, ninguém grita vamos Helena, come on Helena, né? Nada disso. E aí quando ela vai sacar sei lá, acho que ela tá sacando em 2-5, se eu não me engano, no segundo set, o jogo já quase perdido. Aí que a gente ouviu o primeiro Helena, e a gente caiu na gargalhada, porque, porra, agora que você vai gritar, filho, agora já era. Eu tava até comentando que, porra, se sou eu jogando, cara, eu olhava pro cara e falava, porra, eu fazia um gesto de botar a mão no relógio e falava, porra, agora que você resolve torcer, agora eu vou entrar e vou perder o jogo só de sacanagem. Eu, se fosse tenista, ia interagir com o público desse jeito. Mas foi basicamente esse o meu dia. Em termos de resultado de nível de tênis, não posso falar muito do Sinner, porque não vi o jogo. O Zverev viu um nível bem alto, mas acho que o nível do Cerúndolo teve bem abaixo do nível normal dele, do nível que ele pode apresentar, então foi uma mistura de coisas aí. E não necessariamente uma coisa levou a outra, sabe? Não necessariamente o nível do Zverev foi alto a ponto de derrubar o nível do Cerúndolo, não acho que tenha sido isso. Ou pelo menos só isso. E o jogo da Coco com a Muchova eu vi bem pouco para falar, porque eu tava nessa de ir para cá, para lá, olhar.
Eu lembro que eu tava vendo o jogo, se eu não me engano, tava 1-1, primeiro set, breakpoint pra Muhrova, Coco faz uma paralela, se salva e eu paro de olhar e quando eu vejo já tá 5-1 pra Coco. Eu tomei um susto. Eu tava na sala de imprensa fazendo outras coisas. E foi isso basicamente o meu dia, gente. Quem tiver, saiu curtinho hoje, mas realmente não tinha muita história para falar ou assuntos para comentar. Eu tenho recebido muita mensagem sobre La Open, né, o Challenger de São Paulo. Falei algumas coisas no grupo do Telegram ontem sobre isso. Eu não quero me alongar aqui, talvez eu faça um Café com Cossenza mais detalhado sobre isso na próxima segunda-feira, mas eu não quero fazer nada muito incisivo porque eu não tô lá. E quando você não tá no lugar, é diferente, né? Mas o que eu posso é incluir relatos de amigos meus que foram, teve apoiador que foi, de gente que eu conheço que está envolvido ou esteve envolvida no torneio. Bom, dos ingressos eu não preciso ir para saber que erraram a mão no preço, mas eu falo disso, né? Eu falo disso com mais calma no futuro. Realmente não quero me abranger agora. Eles, né, fizeram promoções, estão distribuindo, estão tentando encontrar maneiras de botar mais gente para dentro do complexo, porque eles venderam quase nada de ingresso durante, né, um mês que eles ficaram vendendo isso. Então deixa acabar, deixa ver como é que solução eles vão encontrar para esses últimos dias, né, sexta, sábado e domingo, para botar a gente no complexo, para ver se vai ficar animado, para ver se vai dar para olhar para as fotos e ver gente no torneio. Agora, o que eu posso falar, sem risco de falar bobagem ou de ser extremamente negativo com o torneio, é que os brasileiros não fizeram nada, né? Não é simples, óbvio. A gente está nas quartas de final e não tem nenhum brasileiro mais, e tinha muito brasileiro na chave, né? Tinha qualifier, tinha convidado, tinha alternate, então, e nada, né? Nas oitavas de final, quer dizer, passaram da primeira para a segunda rodada só 3, Felipe Meligeni, que ganhou de um brasileiro, o Thiago Monteiro, que ganhou de um brasileiro, e o Eduardo Ribeiro, que ganhou por abandono. Estava 5-2 no primeiro set, o Cadenasso abandonou, italiano. Então, gente, puxa, não dá nem para dizer assim, nossa, os brasileiros que venceram tiveram vitórias relevantes. Não tiveram. E aí chegou nas oitavas, o Felipe Meligeni perdeu do Jaime Faria, o que era esperado, né, dado o momento atual dos dois. O Thiago Monteiro estava fazendo um jogo com o Barrios Vera, ok, e abandonou, né, lesionou, teve uma lesão no meio do jogo e teve que abandonar. E o Eduardo Ribeiro perdeu para o Burro Thiago, que também era esperado. Então, não dá nem para dizer que os brasileiros foram mal, mas foi um torneio excepcionalmente ruim para os brasileiros. Assim, deu tudo errado. Não deu tudo errado. Não teve nenhuma surpresa nessas derrotas todas. E constatar isso é muito ruim. Tá? E vale lembrar do Guto, que perdeu na primeira rodada e perdeu, né, fez um primeiro set bom, mas depois não foi tão legal assim, né? Ele pegou o Varilhas, que é um cara experiente, bom que se diga, né? Mas foi 7-5 e 6-0. E, gente, eu já falei do Guto num episódio anterior aqui do Café com Cossenza. Tem que maneirar na expectativa. Ele, com 16 anos, não está no nível que o João Fonseca estava com 16, não dá para comparar o Miguel com o João, então não achemos aqui que está sendo um fiasco a transição dele para o profissional, porque com 16 anos o João Fonseca já vencia jogo, já tinha quarta e semi de Challenger. Calma com o Guto, tá? Ele é um ótimo juvenil, mas ainda é só isso, e só entre aspas, tá, por favor. Ele ainda é um ótimo juvenil. Como profissional, tem muita coisa, né, para ralar ainda. Ele tem uma vitória em nível Challenger como profissional, só. E lembremos, foi uma vitória em Brasília, na casa dele, contra um adversário que jogou muito mal naquele dia. Tá? Então, paciência com o Guto. Esse tipo de derrota vai acontecer.
Espero que passe a acontecer com menos frequência, à medida em que ele vá amadurecendo e ganhando, né, tempo de quadra e se habituando com esse nível de tênis. Mas não dá pra gente esperar que o Guto, de uma hora para outra, seja, né, top 200, 100, 50. Ele não vai ser um João Fonseca nessa transição. Não vai ter os mesmos resultados do João Fonseca. Não está tendo já, né? Então, paciência. Se tem uma coisa que eu acho interessante, e eu falei já isso mais de uma vez, é que assim, a transição do Guto ajuda a ilustrar o quão fora da curva é o João Fonseca. Porque ele passou rápido por esse processo. Ah, mas ele ganhou o convite aqui e ali. Pô, beleza, ganhou. Mas aproveitou. O Guto está ganhando convite também. Né? Ganhou um convite até para o Rio Open. E as coisas vão acontecer para ele. Mas é preciso ter paciência. Essas coisas não são de um dia para o outro com todo mundo, como foi com o João. Então é isso, gente. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Eu vou preparar minhas coisas aqui para arrumar e voltar lá para o estádio. Mando notícias de lá. Se alguém tiver dúvidas, curiosidades, manda no grupo do Telegram que eu respondo. Beleza? Abraço. Boa sexta-feira para todo mundo.